Uma caralhada de coisa nova de Five Nights at Freddy's foi anunciado enquanto eu fazia esse vídeo. Eu tô tendo que mudar a intro dele inteira. O que importa é, Into the Pit, eu não joguei Into the Pit ainda, parece uma das coisas mais legais que Five Nights at Freddy's soltou nos últimos anos inteiros. E isso me deixou esperançoso, mas botou na minha cabeça uma pergunta que não queria sair. Por quê? Ou pra ser mais específico, por que caralhos as coisas acabaram do jeito que elas acabaram? Como que uma franquia que tinha uma personalidade tão bem definida e tão característica foi perdendo pouco a pouco da própria identidade até um ponto onde ela virou algo completamente diferente e virou vítima de um ciclo que ela ajudou a quebrar? E principalmente, as coisas estão melhorando ou isso é só um salto de sorte? E se eu te dissesse que toda essa era sombria de Five Nights at Freddy's aconteceu por causa de uma decisão? Eu sou o Pinho e hoje a gente vai conversar sobre a decisão que arruinou Five Nights at Freddy's. Como qualquer franquia longa e não muito planejada, FNAF mudou muito ao longo dos anos. Cada entrada nova foi deixando a franquia mais confusa e com cada vez mais mistérios que raramente tinham respostas claras. Como assim ele esqueceu o que tem na caixa? Para outras franquias isso normalmente seria um problema, mas para FNAF, pelo menos nesses primeiros anos, isso foi uma oportunidade como nenhuma outra. Os caras encontraram a mina de ouro lá dentro. Os primeiros 4 jogos, mais do que os outros, serviam não como jogos separados, mas como episódios diferentes em uma mesma série, capítulos de uma mesma história. Tanto porque eles só te entregavam migalhas da história e deixavam muita coisa no ar, quanto pelos jogos serem lançados a períodos ridiculamente curtos um do outro. Essa é uma franquia muito curiosa, pelo simples fato de que ela nasceu no momento perfeito, tanto pro gênero de jogos de terror no geral, que tava passando por uma crise muito grande, o pobre do Slender tava magro de tanto que já tinham ordenhado ele, quanto pro seu criador, o Scott Cawthon, que tava à beira de desistir da sua vida como desenvolvedor de jogos independentes porque nenhum dos jogos dele tava fazendo sucesso. E a brisa é, se você é da fandom, eu tenho certeza que você já ouviu essa história mais vezes do que você pode contar. E ela sempre é mencionada como essa história de superação linda e uma prova de como você não deve desistir dos seus sonhos. Literalmente aquela imagem do cara minerando. Imagem essa que é responsável por uma caralhada de hora minerando no Mine que não deu em nada, então eu imagino que você consiga saber como eu me sinto sobre ela. Diferente de outros casos, como foi por exemplo com Stardew Valley ou Undertale, FNAF não é um projeto da vida do Scott que deriva de coisas que ele amava desde criança ou algo que ele criou com muito carinho. Porra, olhando o contexto, parece muito mais que ele foi feito na base da raiva, pra provar que ele conseguia. Ou pelo menos era assim que eu pensava. Eu acho que eu tava errado. Antes de FNAF, o Scott fez todo tipo de coisa. O cara fez ficção científica, tragédia, jogo religioso, jogo mobile, uma cacetada de jogo de cassino. Pô, o jogo mais antigo dele é de 1994. É 10 anos antes da minha mãe sonhar em me ter. E ele não fez 1, 2, 5 jogos, ele fez mais de 70. O cara foi pra vários públicos, testou vários gêneros. Esse cara fez de tudo. A grande maioria dessas coisas são boas? Não, eu estaria mentindo pra você se eu dissesse que sim. Mas elas mostram muito claramente a persistência de alguém que sabia o que era e quem ele queria ser. O cara tentou de tudo pra poder realizar o sonho dele durante a vida inteira. Eu não vou entrar em detalhes sobre esses outros jogos, até porque o vídeo é sobre FNAF, mas foi uma experiência genuinamente divertida voltar até alguns deles e ver o quanto de FNAF tem nos outros jogos do Scott. Principalmente pra mim, que era um fã desiludido de Five Nights at Freddy's, e até um certo ponto ainda sou, foi revigorante ver quanta coisa que o Scott gosta veio a aparecer na franquia conforme ela foi progredindo. Tal como a obsessão dele por robôs gigantes e cenários absurdos, por RPGs estranhamente complicados e cheio de coisa na tela, o senso de humor esquisito, até o estilo de arte que veio a aparecer nos minigames que contavam a lore. Tudo isso aparece antes nos outros jogos. Eu quero fazer um vídeo só sobre Desolate Hope, porque ele parece muito zica. Não se surpreenda se daqui uns 3 meses eu aparecer com um vídeo de 1 hora desse jogo. Mano, sério, olha esse design. Olha esse bicho quase que celestial, meio etéreo. E esse outro que parece um brinquedinho gigante. Por volta de 2014, o Scott se viu em crise. Esse cara que fazia jogos há mais de 20 anos não conseguia fazer nada que desse minimamente certo. E eu faço vídeos há 10 anos, e a grande maioria desses não foi tentando fazer disso uma carreira. Agora dobra isso a minha vida inteira, sem sucesso. Parece desesperador. Da forma mais sincera possível, é olhar pro abismo e ele te dá um dedo do meio. Dentre a onda de jogos mobile que ele fez um jogo chamado Cheaper & Sons Lumber Company, que era um jogo mobile onde você era um castor que tinha que ajudar o seu pai a catar vários tipos diferentes de madeira para vender. E o jogo não era nada demais, você só pegava madeira e conseguia mais formas de pegar mais madeira, é o seu típico jogo mobile. Mas esse jogo tinha algo de especial. Os personagens dele são muito feios, o que também não é novidade pro Scott. Ele era muito bom modelando robô, mas o resto era
Porra! E não foi diferente com os castores. Hoje em dia eu imagino que você vê isso, você não fica levemente perturbado, porque a gente tá acostumado com o estilo do Scott. A história de que falaram que os bichos do Scott pareciam animatrônicos e isso fez ele motivado pra fazer um jogo de terror, é uma crítica muito perspicaz, na verdade, porque, de fato, eles são bizonhos. E o fato de que o Scott soube usar isso pra fundar uma história nova é muito legal. FNAF é um trabalho de gênio, porque o Scott soube usar tudo que ele era bom e coincidiu que tudo que ele era bom era tudo que o terror de 2014 precisava. O jogo inteiro foi projetado em 6 meses e ele só ganhou sequências porque deram resultado financeiro. Todo o ponto de FNAF existir é porque ele desesperadamente queria conseguir fazer jogos lucrativos. E isso não é necessariamente um problema. Minecraft não era o projeto da vida do Notch, e eu tenho sim a minha lista de problemas com ele, mas o jogo tá aí e ele é muito bom, um dos maiores do mundo até. A questão é que FNAF era uma visão única, de uma pessoa, um jogo com história e principalmente um mundo tangível com regras e eventos, uma linha do tempo. Minecraft é um sandbox, FNAF não. Ainda mais no caso de FNAF, que é uma história baseada em segredos e enigmas e pedaços de lore encontrados pelos jogos. Já aconteceu de fãs passarem meses discutindo se dois caras eram a mesma pessoa, porque o tom de cor deles era, tipo, levemente diferente. Ou as inúmeras discussões de se FNAF 2 se passa antes ou depois do primeiro jogo, por causa dos Withered, mas também tem o Phone Guy. Eu não sei onde ele se passa. Se você vai tecer uma história e você não bota paixão e pensamento, você tá fazendo uma fundação fraca pra uma coisa que precisava de um forte, e ela vai quebrar. Por ela ser praticamente uma grande história com capítulos diferentes e várias lacunas, quem começou a fazer os detalhes e preencher esses buracos foram a porra dos canais de teoria, e o Scott começou a usar isso de base pra criar os próximos capítulos, e até mudar a história pra que os caras não acertassem tudo logo de cara. A teoria do sonho era real e ele arregou, eu tenho certeza disso. Com isso, foi criada uma regra não verbal entre os fãs, os canais de teoria e o próprio Scott, onde todo mundo sabia que aquela porra era feita em cima da hora, mas ninguém ia falar sobre, porque era muito divertido e muito lucrativo. A magia do mundo se mantinha de pé e todo mundo saía ganhando. E FNAF é a história perfeita pra algo assim. O primeiro jogo se passa nessa pizzaria à beira da falência em um mundo que você não conhece, e o Scott usa disso a favor dele. As informações que ele te entrega são muito minúsculas e não são diretamente mastigadas. Muito pelo contrário, se você só jogar FNAF e for embora, você sai com no máximo 10% da experiência. A grande maioria dos fãs que eu conheço nunca nem encostaram nos jogos. O que fez eles se apaixonarem foi a narrativa e os personagens. Isso não é surpresa. O primeiro jogo tem uma vibe que eu arrisco dizer não ter sido superado até hoje. E olha que ele não é nem meu favorito na franquia. Esse seria o FNAF 6. Ele é muito bobinho, ele é silly pra caralho e eu gosto disso. Você vê o mundo pelo seu escritório, que é sujo e apertado e com uma estrutura esquisita pra cacete, com as portas dos dois lados. Qualquer coisa fora dessa sala é vista pela lente de câmeras de segurança velhas que parecem estar funcionando à base de fé e lágrima. Existem vários detalhes pequenos que tornam essa atmosfera mais pesada ainda, seja o fato da cozinha não ter câmera e você só poder escutar o áudio, ou o fato de que aleatoriamente às vezes você pode encontrar nas paredes jornais que falam que 5 crianças foram assassinadas por um assassino misterioso vestindo uma roupa de coelho. Mas eu acho que o elemento principal que torna a vibe de FNAF no geral muito boa, e isso é um dos poucos elementos que eu acho que o segundo jogo superou, é o fato de que você fica no mesmo lugar o tempo todo. Você é refém dessas criaturas, você tem que basicamente tentar se defender com os poucos recursos que você tem. Isso é muito interessante. O jogo usa o elemento de você ser frágil contra você, e quando você ganha por causa disso, tudo tem muito mais valor. Mas o coração disso tudo tá nos 4 antagonistas e os rostos da franquia: Fred, a Chica, o Bonnie e o Foxy. Cada um deles tem designs característicos e muito bem pensados, com traços de personalidade muito distintos. O Bonnie tem essa aura irada com a guitarrinha dele. O Freddy, ele é meio chiquezinho com a cartola e a gravata borboleta. A Chica tem essa vibe mais solta e tranquila e meio Magali das ideias por causa do babador dela, escrito "Vamos festejar". E o Foxy é autista. Eu valorizo o gosto dele por piratas, eles são realmente bem legais. E a questão é que eles vão te pegar de jeito se você se sentir afetado por coisas como o Vale da Estranheza, que é, em resumo, coisas não humanas tentando se passar por humanas. Animatrônicos têm características muito distintas que tornam eles meio esquisitos de se olhar pra, e isso é muito prevalecente no terror desses personagens. Eles são ambiguamente bizarros. Se você olhar pra eles do jeito certo, na hora certa, eles podem até ser meio amigáveis, quem sabe até bonitinhos, mas se você olhar na hora errada, é tipo o Sonic do filme,
o original, que tem pôsteres onde ele é fofinho, mas o que o Chris Pratt tá fazendo aqui? Mas aí você olha aquele primeiro pôster e ele tá, tipo, nas sombras e ele é horrível. Isso tudo dá pra Fazbear, a empresa do jogo, um senso de realidade muito crível. Ainda mais porque o jogo se passa nos anos 90. Esse lado antigo e nostálgico, isso e todos os pequenos detalhes de lore, tipo o cara do telefone falando sobre as regras da empresa, ou a mordida de 87, ou ele sendo assassinado. A questão é que, como eu mencionei, FNAF 1 não era nenhum grande projeto, era uma desesperada última tentativa. E quando ela deu lucro, o Scott não podia perder a oportunidade. Então ele imediatamente fez uma sequência, e outra, e outra. E essa era pra ter sido o final da franquia, mas como ele não ficou satisfeito, porque as pessoas não ficaram com medo dele, ele fez mais um, e depois mais um, e esse aqui é um retcon gigantesco e eu ouço dizer até um soft reboot massivo. E eu não acho que isso é necessariamente ruim. Cada uma dessas fez as suas próprias adições ao universo sem abandonar a chave do que tornava FNAF bom, mas é inegável que alguns dos elementos foram sendo perdidos e isso não é à toa. O Scott não é exatamente o maior fã da vibe daquele primeiro jogo. Ele sempre foi um cara muito mais de ficção científica. Se você olhar os jogos antigos dele, você vai ver isso muito claramente. Por isso, não é surpresa que conforme a franquia ia progredindo, ele foi colocando mais e mais elementos de ficção científica e das coisas que ele gostava no geral, e é por isso que você tem os seus discos de ilusão e os remanescentes e todo o resto. Caso você esteja curioso, discos de ilusão são discos que projetam ilusões nas pessoas. É por isso que os animatrônicos do FNAF 4 são do jeito que eles são. E remanescente ali é tipo os rastros da alma que fica pra trás, e eles meio que se embanham em coisas metálicas, e eles meio que viram essa gosma metálica, e aí você pode usar isso pra, tipo, possuir eletrônico. Ele começou a quantificar os elementos místicos pra que eles começassem a ficar mais manipuláveis, e a questão é que o terror brilha quanto menos informação você tem, e isso meio que foi quebrando a parada. Tudo que importa é manter ele consistente sem expor todas as regras, pra que você possa quebrar algumas delas ou moldar dependendo das necessidades da trama e do monstro que você tá lidando. E o jogo onde isso foi mais drástico é o Sister Location, apesar de que eu diria que começou no FNAF 4. É no Sister Location que você tem um animatrônico que fala pela primeira vez. Tem todo aquele rolê dos animatrônicos entrarem no Michael e ele continuar vivo por causa do Remnant. Eu acho que a partir desse momento na narrativa ela começou a ficar mística demais, e o fato de que ele foi mostrando isso em excesso meio que foi broxando o charme. Cara, eu tô falando pra você, o Matt Pratt não tava errado. Era um sonho sim, aquele moleque tava em coma. Eu tô falando disso tudo porque eu preciso que vocês entendam que FNAF sempre foi uma franquia versátil, e que o problema nunca foi ela mudar. E mesmo os fãs que não concordavam com essas mudanças continuaram dando um certo nível de atenção pra esse universo. A questão é que eventualmente deu um puta BO envolvendo doações políticas questionáveis que o Scott fez, e que honestamente não são surpresa. Eu não sei exatamente por que ficaram surpresos com isso. Esse é um cara cristão pra caralho que fazia jogos religiosos. FNAF foi fruto da fase emo dele, e acidentalmente essa fase emo deu frutos. O que aconteceu com o Scott é o equivalente de se a fandom de Steven Universo fosse repleta de conservadores extremistas. O objetivo dele nunca foi atrair um fandom majoritariamente LGBT de esquerda. E eu genuinamente não julgo ele por não ter mudado todas as opiniões de vida dele por causa de quem dava dinheiro pra ele. Porque a questão é que os fãs que são leais à obra dele e até um certo ponto a ele, e não o contrário. E isso não quer dizer que eu concordo com as doações dele, muito pelo contrário. Eu não me sinto bem dando meu dinheiro pra um cara que abertamente investe contra grupos minoritários. Isso afeta a vida de pessoas de verdade, sabe? Mas tudo bem. Na época, as pessoas foram sensatas e pressionaram um pouco o Scott, o que resultou nele se aposentando. E aí, a autoria de FNAF passou não pra outra pessoa, mas pra uma corporação. A Steelwool, que foi responsável pelo próximo jogo, uma coletânea com os primeiros jogos refeitos pra VR, e como você deve imaginar, eu tenho meus problemas com Help Wanted também. Parte do porquê eu gostava de FNAF era o charme dos animatrônicos e o fato de que eles pareciam quase etéreos. Você nunca realmente via eles se mexendo ou respirando, eles só ficavam lá, parados, olhando pra você, jogando um jogo ridículo, como se eles não tivessem caçando você que nem uns demônios. Mas no remake isso não acontece. Eles se mexem, e muito. Eu ainda prefiro o jogo original. Mas o pior crime desse jogo, e o que quebrou ele de verdade pra mim, foi uma decisão completamente razoável, na verdade. Help Wanted não é só uma coletânea VR com os jogos de FNAF. Ele foi ao mesmo tempo uma despedida e a transição da era original para uma nova. E a forma que eles tiveram de fazer isso sem jogar tudo que veio antes fora foi canonizar o Scott. Tá, não exatamente o Scott, mas eles abraçaram os jogos originais de FNAF e fizeram com que eles fizessem parte do universo. E que, na verdade, dentro da história, a Fazbear tinha contratado um desenvolvedor indie pra fazer jogos pra eles, pra tentar limpar um pouco a reputação deles depois do incidente das crianças mortas. Isso ainda aconteceu. E aí, por coincidência, esse cara se parece com o Scott Calton. Mas não é ele, hein? Mas não é ele. E isso é genial. Ele mancha a sua visão do universo. Você não sabe mais quais dessas coisas são reais e quais não são. E agora você pode melhorar e polir a história. Quem sabe
sabe, finalmente introduzir um vilão novo. Eles mudaram a época, saíram dos anos 80 e 90. Agora a gente tá numa era quase futurística, meio retrowave. A montanha de potencial dessa era de Five Nights at Freddy's é assustadora, porque eles podiam realmente fazer algo irado. Todos os furos de roteiro, todos os problemas, personagens confusos, livros esquisitos, tudo isso era parte do passado. A série podia agora abraçar as raízes de terror e trazer elementos de ficção científica desde o começo. Eles podiam moldar a FNAF para ser o que ele sempre quis ser, só que desde a raiz. E aí eles fizeram isso da forma mais imbecil possível. O vilão original, o William Afton, o Springtrap, o homem que sempre volta, tinha tido um final merecido e conclusivo. Ele tinha sido queimado até a morte pelo parceiro e rival dele e tinha sido a despedida perfeita, surpreendentemente boa para uma franquia que se recusava a acabar. E aí trouxeram ele de volta como uma entidade separada, né, mais maligna, mais forte, e ele era um vírus agora. E beleza, não era o mesmo cara, mas era o mesmo cara. Lembra o remanescente que a gente falou mais cedo? Então, ele tem um irmãozinho, a agonia. Enquanto o remanescente tem uma energia neutra, a agonia necessariamente vai ser fruto de emoções negativas. Tanto que dentro da lore tinha esse cara que ficava próximo de lugares onde aconteceram tragédias, ele roubava coisas que ficavam lá. E aí é por isso que tem objetos dentro de FNAF que se comportam como se tivessem assombrados mesmo não estando. O Glitch Trap é isso. Ele é uma manifestação que existe de restos do que o Afton era, que são frutos de agonia. Ou isso é aquele livro onde um padre leva ele pra uma fábrica e ele explode a Canon, e eu não quero pensar muito nisso. Ele é um vírus preso dentro de um jogo que uma empresa dentro do mundo de FNAF fez. E a questão é que eles fizeram ele sem querer enquanto eles estavam tentando desenvolver um jogo pra limpar mais a imagem da franquia. E aí a Fazbear inventou que eles tinham que usar uns pedaços de computador antigo pra fazer o jogo, pra poupar custo, e isso resultou em um espírito /vírus entrando no jogo e assombrando a nossa personagem. Pelo menos conforme as coisas foram progredindo, a gente foi descobrindo que essa versão vírus do Afton era só uma ferramenta pra introduzir uma vilã nova. A Veni, que foi completamente inutilizada no jogo que era pra ser a estreia dela. No dia que o reboot aconteceu e os jogos foram descanonizados, começou-se um hábito muito ruim dos novos donos da franquia de não ter consciência nenhuma das decisões deles. E isso não é culpa deles, isso é culpa do Scott, em grande maioria. Mas por que isso é culpa do Scott, Pênis? Porque ele não se aposentou de verdade. Antes, não importa o quão ruim ficasse, a gente tinha um rosto pra se conectar, por mais duvidoso que esse rosto fosse. Agora, FNAF era uma franquia regida por uma empresa, e a primeira coisa que eles fizeram foi criar a própria era nesse mundo. Só que, se fosse conveniente, era hora de voltar atrás e fingir que nada aconteceu. Por muito tempo, parecia que todos esses lados ruins tinham vazado pra identidade geral de FNAF. Quando o Security Breach foi anunciado pela primeira vez, ele parecia um passo pra uma nova era. O jogo que ia mudar tudo. O período entre Help Wanted e, bom, semana passada foi complicado pra se ser um fã de FNAF. Com exceção do filme, que era divertido, a franquia se perdeu dentro de si mesma e FNAF parecia estar amaldiçoado a deixar um legado manchado na história dos jogos indies. Até as pessoas que ajudaram ele a chegar no ponto que ele chegou começaram a se virar contra ele. Quando o FNAF lançou, o gênero de terror estava desesperadamente precisando de uma brisa de ar fresco. A gente estava no auge da era de ouro das creepypastas e Jeff the Killers e o começo do YouTube. Tudo que você encontrava no cenário de terror indie eram jogos onde você coletava itens enquanto algum monstro bizonho corria atrás de você. Esses eram inspirados por Slender The 8 Pages, um jogo bem medíocre baseado no Slender, um personagem que é de uma das histórias de terror mais famosas da era moderna, o que é muito engraçado, porque ele veio de fotos de montagens que algum randola fez na internet, e essa porra virou um filme ruim, mainstream. Eu acho isso muito legal, eu adoro a internet. Esse é um dos primeiros jogos que fizeram sucesso por causa do YouTube, não pelo jogo em si, mas pelo fato de que quando você assistia uma gameplay pelo YouTube, você não precisava passar pelo sufoco de jogar um jogo de terror, você podia ver o seu youtuber favorito jogando ele. Isso te salvava de muitos momentos desconfortáveis, além de adicionar um tom de comédia, porque o protagonista agora não era mais você, ou o protagonista sem rosto, era o Alan Zoka. O relacionamento entre jogos de terror indie e o YouTube era mutualístico. Ele funcionava muito bem pros dois lados. E o Slender The 8 Pages, assim como os jogos que ele inspirou, eram a prova viva disso. O problema é que tinha um lado que saía ganhando mais. Assim como você não vai jogar o God of War 2018 depois de ver o BRKC jogando, porque você já sabe o que acontece nele, se você for uma pessoa normal, é claro. Jogos de terror não só eram baseados em história, e ver alguém jogando já satisfazia a sua experiência, mas ainda tinha por cima esse fator de terror. É um gênero intrinsecamente desagradável, que toca em temas sensíveis e que visa te trazer sentimentos de desconforto. E nem todo mundo gosta disso. Os youtubers serviam como um filtro, onde você não precisava sofrer com isso. Ainda mais o terror de videogame, onde você controla o personagem, e agora era o seu youtuber favorito. Isso muda
tudo. E é aí que FNAF entra na jogada, já que ele conseguiu não só trabalhar ao redor disso, mas usar isso a favor de si mesmo, com os minigames e pedaços de lore escondidos pelo jogo, além do fato de que a gameplay direta em si não tinha muita lore, então ela ia sempre ser meio diferente. Esses jogos clones do Slender, eles eram muito parecidos um com o outro, então o que acontecia era que esses youtubers, eles terminavam um jogo e passavam pro próximo sem pensar muito, mas com FNAF foi diferente por causa de um fator: a história. Como ele tinha minigames e pedaços de lore escondidos, a história de FNAF fez com que as pessoas pegassem apego pelo jogo, até porque nada daquele jeito nunca tinha sido feito. Isso fez com que FNAF quebrasse esse ciclo de zerar um jogo e passar pro próximo, e manteve a rapaziada obcecada com esse jogo, desesperadamente esperando a próxima entrada e as próximas partes da história, tentando entender qual que era a brisa, o que tá acontecendo ali. E o Scott usou disso pra fazer mercadoria, e meu Deus, quanta mercadoria. Qualquer produto que tu pensar sobre, tem o FNAF ali, tem o Freddy Fazbear, olha a Tica, a Estátua da Liberdade, é nesse nível. Com isso, FNAF virou uma franquia com reais mascotes, e como qualquer mascote, ele precisa de relevância para que as pessoas queiram mais deles. E aí o Scott fez mais e mais e mais, e nessa brincadeira ele faturou uma grana, moleque. Mascot Horror, ou como eu vou chamar aqui, porque eu não aguento mais falar coisas em inglês aleatoriamente, em conversas totalmente em português. Eu aprendi a falar inglês cedo demais, isso arruinou a forma que eu me comunico e eu quero superar isso. Logo, o terror de mascote é um subgênero de terror que veio do FNAF e não é muito fácil discutir sobre ele de uma forma objetiva, porque definições são difíceis, ainda mais em coisas que são modernas. Tem gente até hoje discutindo que se roguelite é uma definição válida. É difícil chegar num consenso. A definição que a gente vai usar hoje vem do vídeo de um youtuber chamado Sagan Hawks, que fez um vídeo sobre terror de mascote muito tempo atrás, e o vídeo dele é muito bom. Tem legenda. O maior princípio quando o assunto é terror de mascote é a sua deturpação de um personagem que parece infantil. E aí é daí que veio o nome dele. O terror de mascote é baseado em criaturas altamente comerciáveis, não só no nosso mundo, mas dentro do próprio mundo do jogo. Por exemplo, Pop Playtime se passa numa empresa de brinquedos, onde o nosso querido mascote Huggy Wuggy... Você entende onde eu quero chegar? É o abracinhos fofinhos, ele é um demônio. A mamãe perninhas longas. Chegou num ponto onde essa porra ficou tão satirizada, o desespero por vender boneco e fazer merchandising virou o centro da parada. Terror sempre teve um público muito infantil. Não tem nada como uma criança assistindo uma história que ela não deveria. Creepypastas eram famosos como eram por isso. Mas quando você cria essa história pensando nas crianças, você perde algo do que faz o terror terror. Mas esse não é o único fator. Porque a gente tem o famigerado aí método Dark Souls, ou como eu gosto de chamar quando eu não tô preocupado em irritar nenhuma fanbase, o método de filho da puta. Ele se resume a deixar pequenas coisas espalhadas pelos mapas, ou em itens, ou códigos, e aumentar o brilho das coisas. Sabe o que o Cellbit fazia em 2017? Você enfia isso num videogame e não conta nada pra ninguém de qual que é o contexto disso. Quanto menos informação você der e mais você aludir, melhor é, tanto pra você quanto pro público. Por quê? Porque você não vai precisar montar nada. Não só você não vai precisar montar nada, mas os canais de teoria vão fazer pra você todo o trabalho. E aí você pode aderir o que você quiser, recusar outras coisas, mudar de ideia no meio do caminho. Tudo que você precisa é que pareça que você sabe o que tá fazendo. FNAF tinha o luxo de ter o apego e o carinho dos fãs, mas histórias como Bendy, que tinham acabado de aparecer por aí, não tinham isso ainda. Se descobrissem que essas histórias eram feitas em cima da hora e sem a devida atenção, o jogo ia perder grande parte do charme dele. E é por isso que nesses casos era um contrato e não um acordo. Bendy, por exemplo, perdeu grande parte do apoio depois que descobriram que aqui a história era feita em cima da hora. Se você monta uma história baseada em mistérios e você não prepara ela, você tá sendo estúpido. E olha só, Bendy and Ink Machine é sobre um cara que entra num estúdio que ele trabalhava e os mascotes voltaram à vida. E aí eles são do mal agora. E aí a lore é deixada nas fitas. Pop Playtime, fábrica de brinquedo, Garden of Bambam. Eu não vou falar desse jogo. Hello Neighbor é sobre o seu vizinho de proporções cartunescas cuja lore é deprimente e que é particularmente notável por aquela vez que eles tweetaram de forma desesperada pro MatchPat, Deus o tenha, fazer uma teoria sobre o jogo deles. Eu tinha mencionado mais cedo de uma forma engraçadinha que a grande maioria dos fãs de FNAF que eu conheço nunca nem encostaram no jogo. E essa é uma das peças chaves quando o assunto é esse tipo de jogo. Ele sempre tem dois lados, o de lore e o de gameplay, e apesar dessas duas serem parte de um todo, você não necessariamente precisa deles juntos para que a obra funcione. Elas funcionam de forma conectada com o YouTube e principalmente com canais de teoria. Aquilo que eu falei mais cedo sobre o acordo não verbal, aqui ele é um contrato. Por esses personagens existirem dentro do universo como marcas ficcionais, é de se imaginar que a primeira coisa que ia rolar quando esses jogos saíssem era que produtos fossem ser feitos sobre eles, e voilá! Esse é um gênero que derivou de marcas que existiam para vender boneco, então é de se imaginar que eles iam cair na mesma rota. E é justamente por isso que crianças ficaram atraídas por esse subgênero específico. Mas crianças não jogam videogame, ou pelo menos não... Você pode ter um console, mas se você é criança e gamer de PC, você não tem um PC bom pra jogar, é uma merda.
a quantia de coisas que você pode acessar são muito limitadas. Isso sem contar o fato de que papai e mamãe podem não deixar você jogar o jogo do fantasma possuído, do cara que mata a criança. E como eu mencionei, grande parte do que tornou esse gênero popular foram gameplays. Aquilo que o Scott fez de fazer mercadoria de Deus e o mundo e botar a cara do Freddy virou o padrão. Jogar o jogo não era mais necessário, ainda mais porque um fator extra entrou na jogada, o de que os moleques acompanhando esse jogo ficavam cada vez mais novos e tinham cada vez menos recursos. Então, no caso de jogos mais pesados, jogar era fora de cogitação. Porra, nos 2 meses que eu me importei com Band em 2017, eu lembro de ficar super triste por não poder jogar o jogo e ter ido ver os vídeos do Core, porque eu queria fazer parte disso. Eu joguei o jogo em 2022, ele não é bom, eu não devia ter jogado, ele tava melhor na minha memória. Jogar o jogo em si foi virando algo cada vez mais desnecessário, e aquele desbalanceamento, onde youtubers saíam mais da vantagem, mudou. Você não precisa mais jogar FNAF ou Band ou Poppy Playtime, ou só comprar aquela camisa ou pelúcia ou o dildo do Freddy Fazbear, ou o plug anal do Freddy Fazbear, se ele existe. A Enchanted Mob era um canal de animações de Minecraft no YouTube, e eles faziam bastante coisa conectada com outras fandoms. É o seu típico Friday Night Funkin' Among Us, só que ele era bem feito. As pessoas que faziam essas animações pareciam se importar. Eles conseguiram um certo público, e eles ganharam uma notoriedade na comunidade de fandoms do YouTube, e aí eles eventualmente resolveram fazer o próprio estúdio de jogo e fundaram a Mob Games. E aí eles fizeram o Poppy Playtime. A hora da brincadeirinha do Pop. Eu não gosto desse jogo. Eu acho que já deu pra reparar. Eu não gosto desse jogo. Eu acho que Poppy Playtime representa tudo de ruim que existe no terror de mascote, pelo simples fato de que ele não é horroroso. Ele não é nitidamente mal feito que nem Garden of Bambam, por exemplo, que é só um jogo que 2 random fizeram e acabou que o jogo virou o saco de pancada da comunidade. Poppy Playtime, não. Poppy Playtime é o terror de mascote feito numa fábrica. Esse jogo já lançou com merch. Porra, o primeiro capítulo não tinha lançado nem o segundo capítulo do jogo ainda. O primeiro capítulo tem meia hora e eles já tinham um negócio pra fazer um filme. Você não tem nem conteúdo, você não tem lore ainda. O que tá acontecendo? Poppy Playtime representa todos os meus problemas com o terror de mascote. É o fato de que o terror é secundário em prol de fazer uma marca nitidamente infantil que mira pra um público muito jovem. E eu entendo, é mercado. Se tem público, vai ter produto. E aí eu vou ter que pagar de arrombado, como sempre. Mas não existe algo a mais do que só produto. FNAF nasceu como o coração de um artista que estava cansado e que só queria poder realizar os sonhos dele. E eventualmente ele derreteu para o terror de mascote hipercapitalista também. Mas no começo não era isso. E Poppy Playtime é uma história razoavelmente bem feita. Os gráficos do jogo são bonitinhos. Você mudava pouca coisa, essa porra dava pra ser um jogo legal. Mas você tem que quebrar o jogo em 5 capítulos diferentes, vender ele separadamente. E olha a DLC, e olha os bichos de pelúcia, e a toalha do Huggy Wuggy. Essa necessidade de hipercapitalizar em cima de qualquer produto, de transformar qualquer obra em mercadoria, é mercenária e no melhor dos casos é cínica, mas você não tem nenhum afeto pelo que você tá fazendo. E qual que é o ponto? É dinheiro por dinheiro? O seu objetivo é só juntar mais dinheiro porque sim? Eu sei lá. Eu queria ter alguma opinião melhor sobre Poppy Playtime, mas nada que eu vi desse jogo nunca me fez olhar pra ele com carinho. Ele é bom o suficiente pra que você possa se divertir. Se você gosta de Poppy Playtime, seja feliz. Mas isso aí é o que você quer que represente a nova era dos terrores indies? Esse produto, essa coisa que acima de qualquer coisa é uma mercadoria? E o pior é que eu não posso nem jogar a culpa completamente na Mob, porque eles são vítimas de uma máquina maior. O algoritmo do YouTube incentiva isso, esse é o objetivo, né? É botar as pessoas pra ver pelo máximo de tempo possível. É um produto cínico que nasceu de um sistema cínico. Enquanto tiver gente pedindo por isso, é o que vai sair. Hoje em dia as coisas estão melhorando, mas por muito tempo o terror de mascote era a representação de tudo que tinha de ruim no mercado indie. E eu me importo muito com coisas indies pra ver elas virarem isso. Eu acho que é no mercado indie que você tem a alma e o coração de pessoas que estão determinadas a realizar os sonhos delas, e ver todo um lado disso que começou dessa forma, virar isso é doloroso. Até porque na época em que Poppy Playtime fez sucesso, Security Breach dava pra lançar e FNAF caiu na mesma rota. Security Breach se passa depois de Help Wanted, e a gente acompanha o Gregory, um moleque que é aparentemente um morador de rua. Eles não explicam muito bem. Ele tá tentando fugir da guarda noturna, a Vanessa, por um motivo que não é explicado pra gente. E assim, a ideia de ter o guarda noturno, um papel que foi dado pra gente até agora como antagonista, é uma subversão muito divertida e muito interessante. Mas pra cada ideia legal, esse jogo tem 3 ideias que só não funcionam, e isso se dá por um problema crucial que existe no coração de Five Nights at Freddy's: o fato da franquia só existir pra gerar renda. Não tem uma mensagem ou uma história, e a esse ponto, tudo que fazia de FNAF
FNAF foi ou tirado da franquia ou reduzido a easter eggs. Essa é uma outra franquia usando a máscara do meu mano Freddy Fazbear. E isso é ainda mais nítido pelo fato de que o vilão final do jogo é o William Afton original, não é nem o Glitchtrap, é a versão robô que eles introduziram no último jogo. A última dungeon do Security Breach é a pizzaria do FNAF 6, a que tinha sido oficializada como não canônica no jogo anterior, de algum jeito tava ali. E tudo bem, a DLC revela que na verdade não era o Afton, era o Mímico, esse cara novo que veio dos livros. Mas você tá sentindo? O cheirinho de retcon? Ou pelo menos era isso que eu pensava até lançarem uma entrevista do Scott com o Dalko, que é um youtuber estadunidense, onde em um determinado ponto eles começam a conversar sobre as outras versões do Afton e sobre Security Breach no geral, e ele diz... Então, a minha ideia com a história do Security Breach é bem diferente da história que tá disponível pra vocês. Eu tava pedindo pra Steel colocar itens específicos em certas partes do jogo, ter certos personagens fazendo coisas específicas, enquanto eu não contava pra eles a história do jogo. Porque na minha cabeça eu tava pensando que quando as pessoas acharem isso, elas vão conectar tudo isso e chegar no ponto onde eu queria chegar na história. E eu pensei que podia fazer isso sem contar a história pro Steel. A gente acabou criando um jogo com as mesmas peças, só que a história saiu de um jeito que eu nem imaginava. E essa é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi, mas não de um jeito que não faz sentido. O Scott provavelmente fez algo similar com Help Wanted, mas no caso desse jogo, que era 100% novo, isso simplesmente não funcionava. A Steel tentou, com as peças que o Scott entregou, montar uma história coerente, e aí junto com a história separada que o Scott tinha e por algum motivo não contou pros caras que estavam fazendo o jogo, deu no que deu. É um retcon ainda, mas é um dos retcons mais complicados e confusos que eu já vi na minha vida, porque a história planejada não foi a história que saiu, então eles tentaram voltar pra história original. Eu não vou mentir, por muito tempo eu achei que era isso, que FNAF ia se perder cada vez mais e cair nas mãos de pessoas que simplesmente não se importavam. Esse vídeo era pra ser negativo, um que terminava comigo dizendo que eu não achava que FNAF ia mudar. Into the Pit parecia legal, e se você me dissesse que qualquer coisa parecida com esse jogo, que é baseado numa das histórias mais esquisitas da série de livros, pra um point and click de terror com animações genuinamente bonitas e gráficos que gritam personalidade, puta merda, cara, eu tô louco pra jogar esse jogo. Eu sei que ele já saiu na hora que você tá vendo esse vídeo, mas pra mim o jogo saiu tem 2 horas, eu quero muito jogar ele. Ainda assim, com tudo que a gente sabia, ele parecia um forasteiro, não a nova norma. Eu achava que era só questão de tempo até, sei lá, o Security Breach 2. Eu entrei nesse vídeo como um projeto curto. Um vídeo que eu queria fazer, como eu já fiz 2 outras vezes em eras diferentes do meu canal, pra falar mal de FNAF por um tempo. Quebrar minha regra de não falar mal de obras de arte uma vez na vida e depois seguir em frente. Mas conforme eu pesquisei, conforme eu escrevi esse vídeo, por coincidência, eu percebi que na semana que esse vídeo tá saindo, enquanto eu tô produzindo ele, FNAF faz 10 anos. E meu Deus, é incrível lembrar de quanta coisa eu passei com essa franquia. Das noites jogando FNAF 4 com amigos que eu não posso mais ver, das inúmeras fanfics de FNAF que eu escrevi, que me deram algumas das melhores memórias da minha adolescência, que despertaram em mim a criar as coisas que eu crio hoje. Durante a semana inteira, várias coisas novas foram sendo anunciadas sobre a franquia, e ainda estão. Ao invés de regredir, FNAF finalmente está seguindo em frente, expandindo o que significa ser FNAF. Seja o jogo do Mímico, as fotos sendo publicadas dos animatrônicos do segundo filme sendo construídas, o quão diferente Into the Pit é, o crossover com Dead by Daylight, que não é só um marco, é algo que a fandom tá pedindo há anos, num ponto que por um tempo era proibido falar de FNAF no subreddit de DBD. E agora coloca FNAF no mesmo patamar de jogos como Resident Evil, Castlevania, ícones do terror. Porra, tem Stranger Things tá lá, que é uma das maiores séries do mundo. De uma forma muito tropeçada e muito mais demorada do que eu esperava, a série finalmente parece estar chegando no ponto que eu sonhava que ela chegasse, onde diferentes obras de arte com mensagens e contextos diferentes podem existir simultaneamente e todos compartilham da mesma alma. Onde existe uma paixão e um propósito maior do que só dinheiro, existe integridade artística e uma paixão muito genuína. É tudo que eu queria que Sonic fosse. Eu sei que não é exatamente a resposta mais comum que você vai encontrar por aí, mas o meu jogo favorito de FNAF sempre foi FNAF World. Tinha algo muito charmoso nesse mundo que me deixava ver esses personagens, essa história em um contexto completamente diferente do que eu estava acostumado. Além do fato de que eu gosto muito de RPGs e de jogos que você pode montar sua party com personagens muito diferentes da franquia. Quando o Scott falou na entrevista sobre a ideia de fazer um FNAF World 2, eu vibrei, eu fiquei tão animado pra isso quanto eu tô pra Into the Pit, ou pro jogo do Fetch que ele falou que quer fazer. A ideia de que um FNAF World 2 pode realmente acontecer é absurda, e mostra que ele cresceu como desenvolvedor e como criativo. O Scott mencionou na entrevista que quando ele fez o primeiro FNAF World, ele tava com um certo tom de arrogância, acreditando que qualquer coisa que ele fizesse ia ser ouro. E
o resto do jogo foi na base da pressão de consertar ele. Então eu genuinamente me pergunto o que seria feito com os recursos e a sabedoria de alguém que já teve o sucesso que ele tanto queria. Eu entrei nesse vídeo pra reclamar e agora eu saio dele com uma nova apreciação, não só por FNAF, mas pelo Scott como artista e como uma pessoa que tentou por 20 anos antes de ter sucesso e conseguiu. Eu torço pra que os próximos jogos sejam incríveis, eu torço pra que a franquia se reencontre, eu torço pra que colocar minha fé em FNAF mais uma vez seja a decisão certa. De qualquer forma, eu sou o Pinho e muito obrigado por assistir. Se você puder compartilhar esse vídeo, mandar pra um amigo, eu agradeço muito e a gente se vê na próxima.